Olá e seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e conhecimento. Antes de mergulharmos em nossa jornada de hoje, um pequeno gesto seu pode ajudar esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Ao curtir este conteúdo e se inscrever em nosso canal, você nos ajuda a construir uma comunidade mais consciente e forte. Agradecemos imensamente o seu apoio. Hoje, vamos explorar um tema delicado, mas essencial: os 6 sinais de um relacionamento com traços narcisistas e, mais importante, por que eles são tão difíceis de identificar no início. Muitos se perguntam como é possível não perceber os sinais de alerta. A verdade é que a questão é muito mais complexa do que parece. Se fosse simples, ninguém cairia nessas armadilhas emocionais. A dinâmica de um relacionamento narcisista não é um roteiro de vilania explícita desde o primeiro dia. Pelo contrário, ela é uma dança confusa entre sedução e vulnerabilidade. O narcisista alterna entre um charme cativante e uma fragilidade que desperta nossa compaixão. Misture a isso a sua própria empatia, a sua vontade de ajudar, e de repente, mesmo que você veja um comportamento estranho, a confusão se instala. Para muitos, esses padrões podem até parecer normais, especialmente se cresceram em ambientes onde não aprenderam a reconhecer dinâmicas saudáveis. A alternância entre momentos que te enchem de esperança e atitudes que te ferem cria um ciclo vicioso. A identificação dos sinais se torna sutil, um quebra-cabeça cujas peças demoram a se encaixar. E quando finalmente a imagem se torna clara, você pode já estar profundamente envolvido. Um ano se passou, vocês moram juntos, talvez estejam noivos ou até esperando um filho. Embora foquemos em relacionamentos românticos, esses sinais podem ser facilmente observados em amizades e até em ambientes de trabalho. Vamos, então, desvendar esses 6 sinais. O primeiro sinal, e talvez um dos mais reveladores, é a intolerância à frustração. Observe atentamente como essa pessoa lida com decepções, críticas ou simplesmente quando as coisas não saem como ela quer. Como ela reage quando não é tratada com a deferência que acredita merecer. Pessoas com traços narcisistas frequentemente têm acessos de raiva, guardam rancor e fazem birras de adulto quando se sentem desrespeitadas, mesmo que o motivo seja mínimo, como alguém esquecer seu nome ou não perguntar sobre sua profissão. Esse padrão aparece cedo. Você os verá ficar com raiva, distantes ou frios por algo que parece desproporcional. E se você tentar confortá-los ou, pior ainda, sugerir que estão exagerando, o ataque se voltará contra você. Eles o acusarão de tomar o partido do outro, de não valorizá-los. Então, por que esse sinal tão claro passa despercebido? Primeiro, porque você pode sentir pena. Imagine que a pessoa planejou uma noite especial, reservou uma mesa com uma vista específica no restaurante. Ao chegar, a mesa não está disponível. Outra mesa igualmente boa está livre, mas não é aquela mesa. A frustração dela é tão intensa que, se você diz está tudo bem, não tem problema, ela pode responder: eu só queria que esta noite fosse perfeita para você, para nós. De repente, você se sente culpado pela sua própria reação, porque ela alega que seu exagero era por uma boa causa, por você. Além disso, no início, você gosta de tantas outras coisas na pessoa que tende a minimizar o incidente, arquivando-o mentalmente como algo a não se dar atenção por enquanto. O segundo sinal é o domínio da conversação e a desqualificação sutil. Uma conversa saudável é como um jogo de frescobol na praia: um joga a bola, o outro pega e devolve. Há um ritmo, uma troca. Com uma pessoa narcisista, a conversa não é uma troca, é um monólogo. Ela fala incessantemente, muitas vezes sobre assuntos entediantes, e se você tenta dizer algo, ela te ignora, te interrompe ou até mesmo te corrige de forma condescendente. Pode ser fácil justificar isso como ansiedade social. Talvez ela só esteja nervosa. Mas se o padrão se repete,
é um grande sinal. Isso pode evoluir para pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira. Se você é professor, ela pode dizer: "Ah, que bom ter as férias de verão inteiras e sair do trabalho às 3 da tarde, não é?" Se você tem mais estudo, ela pode comentar: "Aposto que nenhum desses seus amigos intelectuais sabe consertar uma torneira pingando." Se você conta que voltou de uma viagem à Tailândia, ela dirá: "Ah, eu comecei a ir para a Tailândia bem antes de virar modinha." E se você tentar apontar esse comportamento, a resposta clássica é o gaslighting: "Nossa, eu só estava brincando." Você não sabe aceitar uma piada? Que sensibilidade! Eles transformam a questão, fazendo parecer que o problema é a sua reação, e não a atitude deles. Nenhuma responsabilização. Isso, por si só, é um sinal de alerta vermelho. O terceiro sinal é o isolamento e os testes de lealdade. Este é um dos mais perigosos e acontece de forma sorrateira. No início, parece romântico. A pessoa quer passar todo o tempo com você, e espera que você dedique todo o seu tempo livre a ela. Se você planeja sair com amigos, ela pode dizer com um tom magoado: "Sério que você vai sair com eles? Agora que te encontrei, eu só quero passar cada segundo ao seu lado. Nosso tempo juntos é tão precioso." É uma tática poderosa, porque ser tão desejado pode ser sedutor, especialmente se você carrega feridas de abandono ou falta de atenção da infância. Você acaba cancelando seus planos, pensando que pode ver seus amigos outra hora. A situação pode escalar. Em uma ocasião especial, como o aniversário de um amigo, a pessoa pode criar um drama, dizendo que está passando por um momento difícil e não quer ficar sozinha. Você se vê forçado a fazer uma escolha, um teste de lealdade. E aos olhos dela, só existe uma resposta certa. Se você sugerir um meio termo, como "eu vou rapidinho e volto logo", a pressão aumenta. Ela pode até ameaçar o futuro do relacionamento. "Pensei que você estivesse buscando algo sério, construindo uma vida a dois. Mas talvez tenhamos prioridades diferentes se você prefere sair para festejar com seus amigos." Com o tempo, ela começará a criticar abertamente seus amigos e familiares. Seus amigos parecem tão imaturos. Sua irmã está sempre te colocando para baixo. O objetivo é claro: cortar suas raízes, sua rede de apoio, as vozes que poderiam te oferecer uma perspectiva diferente e te ajudar a ver a realidade. No Brasil, onde a família e os amigos são nosso porto seguro, qualquer tentativa de nos afastar deles é um sinal de alerta gravíssimo. O quarto sinal de alerta: a maneira como ela dirige. Pode parecer estranho, mas o comportamento de uma pessoa ao volante é um espelho de sua personalidade. Pesquisas extensas mostram que indivíduos narcisistas são motoristas mais perigosos, arriscados e propensos à fúria no trânsito. Eles colam na traseira de outros carros, costuram no tráfego, excedem a velocidade, ignoram leis. Muitos de nós já vimos isso no trânsito brasileiro, mas talvez nunca tenhamos parado para pensar no que isso significa. Se eles se sentem desrespeitados, podem emparelhar com o outro carro para xingar o motorista. A arrogância, a baixa empatia, o egoísmo e a impulsividade se manifestam plenamente quando estão protegidos por uma carcaça de metal. Se você está no carro e expressa medo, pedindo para ela ir mais devagar, a reação pode ser de escárnio, ou ela pode até acelerar mais, como um desafio. Não se engane, isso não é exibicionismo inofensivo. É a personalidade dela em sua forma mais pura e perigosa. É um aviso literal do universo para que você reconsidere esse relacionamento enquanto é tempo. O quinto sinal é o ciclo vicioso de mau comportamento seguido de um pedido de desculpas. A dança do perdão é um sinal precoce e muito fácil de ignorar. A pessoa faz algo errado, se atrasa, critica seus amigos, dirige perigosamente. Então,
ela se vira e oferece um pedido de desculpas que parece sincero e profundo. Me desculpe pelo que eu disse sobre sua amiga, sei que ela é importante para você. Ou, eu sou inseguro, a culpa é minha. Você pensa, veja, ela assume a responsabilidade, isso é bom. E seria, se o comportamento mudasse. Mas em um relacionamento narcisista, o padrão é, mau comportamento, pedido de desculpas. Mau comportamento, pedido de desculpas. Repetidas vezes. A desculpa não é um ato de arrependimento, é uma ferramenta para limpar a bagunça e te manter no ciclo. A verdadeira responsabilidade não existe sem mudança de comportamento. Se o comportamento não muda, as palavras não valem nada. O sexto e último sinal é a explosão de fúria seguida de amnésia emocional. Algo não sai como a pessoa quer e ela perde o controle. Grita, quebra objetos, bate a porta. A reação é tão intensa que te deixa assustado, abalado. Você pensa, isso não é normal, é um grande problema. Mas, algumas horas depois, ou na manhã seguinte, ela age como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ela está calma, talvez até alegre. É uma experiência surreal, que te faz questionar sua própria sanidade. Se você tenta conversar sobre o ocorrido, sobre ontem à noite, ela minimiza. Ah, eu estava chateado. Já passou, não foi nada demais. Se você insiste, dizendo que ficou com medo, a culpa é invertida, pare de ser tão dramático. Eu só fiquei com raiva por causa do que você fez. Eles te culpam pela explosão deles. O acesso de fúria é o mecanismo de regulação emocional deles. Gritar e te aterrorizar é como eles liberam a própria tensão. Uma vez que a tensão se foi, eles ficam bem e não se importam com o impacto que isso teve em você. No início, quando ainda há coisas boas no relacionamento, você quer que dê certo. E quando a pessoa apaga o incidente e volta a ser gentil, é tentador simplesmente deixar para lá, fingir que não aconteceu para não estragar o momento bom. Ao olhar para todos esses padrões juntos, o resultado é um lento processo onde você começa a se culpar. Você se pergunta se está sendo muito exigente, muito crítico, irrealista. A resposta é não. Esses são sinais claros. A questão mais importante não é apenas conhecer os sinais, mas entender por que não os registramos. E a resposta para isso é ir com calma. Permita-se prestar atenção ao seu desconforto. Entenda suas próprias feridas do passado que podem te tornar mais vulnerável. Converse com pessoas de confiança que validem sua experiência. E, acima de tudo, não permita que os momentos bons apaguem os momentos ruins. Pode soar cínico, mas no início de um relacionamento, são os momentos ruins que merecem nossa maior atenção. Porque a longo prazo, são eles que definem o potencial de dano e a dificuldade de sair. Quando o bom e o ruim coexistem sem nenhuma responsabilização ou mudança, o bom não é um contraponto. Ele é, na verdade, o maior sinal de alerta de todos, pois é a isca que te mantém preso ao vínculo traumático, uma realidade que lentamente consome a sua. A chave é ver, aceitar o que você está vendo e não se convencer do contrário. Sabemos que não é fácil. Mas reconhecer esses padrões é o primeiro e mais poderoso passo para proteger sua